Hoje vamos falar de divórcio. É uma área que me é muito querida porque é uma das situações onde nós conseguimos mudar as pessoas mais rapidamente. Porque elas estão confrontadas com uma mudança radical nas suas vidas, não é? Por isso, na prática, o psicólogo consegue, perante esta mudança radical, ir quase à boleia para mudar muitas coisas. Claro que as pessoas têm que pedir ajuda psicológica quando estão num divórcio e, de preferência, antes do divórcio, né? Que é para tudo poder ser antecipado. Por isso, vamos começar por desconstruir a parte do divórcio. O que é um divórcio? Por isso, é um separar de partes, não é? O divórcio são duas pessoas, vão se separar duas pessoas e duas vidas. Acabam com um vínculo, não é? Que ambos subscreveram, não é? Este vínculo aqui é um vínculo emocional. E depois tem que quebrar a união legal, que é a parte da conservatória, a assinatura no papel, não é? Isto é o que as pessoas geralmente, quando se ouve falar de divórcio, associam, não é? Mas um divórcio é mais do que isso, não é? Um divórcio é um sentimento de falhanço. Por isso, quando a pessoa pensa num divórcio, sente, mesmo que inconscientemente, que falhou o seu propósito. Por isso, o objetivo, quando se casou, não era divorciar-se. Sente muita vergonha. Vergonha dela de não ter conseguido adaptar-se, de não ter conseguido feito as coisas de outra maneira. Vergonha perante os filhos, se os houver, não é? Porque os filhos nasceram de duas pessoas, um homem e uma mulher, e agora vão ficar só com uma mulher, ou um homem e uma mulher, mas intermitentemente. Sentem muita culpa, a mulher no registro da culpa. Aconselho que vão ver o meu vídeo sobre a culpa. A mulher no registro da culpa assume muitas culpas, mesmo as que não são dela. Tem sempre uma sensação de impotência. Então, quando existem casas com empréstimos, carros com empréstimos, empresas que têm empréstimos, tudo o que é feito em comum, a pessoa sente muita impotência, porque nada funciona, nada é rápido e muitas situações não são resolúveis. Os próprios bancos dizem não. Por isso, as pessoas divorciaram-se e vão continuar unidas pelas dívidas. E há um sentimento de desespero, não é? Porque há muita mudança ao mesmo tempo. Muita mudança num período curto de tempo. Por isso é que o pedido de ajuda especializada é bom no sentido de antecipar todos estes processos de maneira a pressão não ser a que nos faz tomar mais decisões. Existem muitas relações que as pessoas já estão separadas há muito tempo, não é? Só estão casadas, não é? Mas funcionalmente, no seu dia-a-dia, as pessoas já não gostam uma da outra. Simplesmente estão juntas por necessidade, comodismo, preguiça ou por falta de coragem, não é? Tem que haver prioridades, não é? Aqui no consultório nós temos uma equipa multidisciplinar, que é na prática o psicólogo, sou eu, que faço a parte da gestão emocional e do contexto, porque a pessoa nunca se divorciou, por isso tem que ter um contexto. E depois temos também aqui a parte jurídica, que está sempre em sintonia com a parte do psicólogo, porque muitas decisões que têm que ser tomadas jurídicas, né? A pessoa tem que se preparar para elas. Preparar para a decisão e para o pós-decisão, não é? Porque há muitas consequências que a pessoa não se apercebe. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso, há muitas prioridades. Por isso, a prioridade é a conservatória, o divórcio, não é? A parte do papel. Depois, as partilhas dos bens, se os houverem, casas, carros, empresas, que têm que ser tratados com os bancos, e tem que ser tratado nas conservatórias. Depois temos os filhos, que é no Tribunal de Menores. Depois temos que tratar também dos seguros, porque até agora havia tudo a dois, tudo isto tem que ser reformulado para um. Por isso, um divórcio, nós fazemos uma romaria pelas capelinhas todas, que nós, quando nos casámos, fizemos, mas foi com tempo, e agora vamos fazer com pressão.
Temos que também ver se há poupanças, elas têm que ser tratadas, nas casas divididas ou não. As contas bancárias, é muito importante que os nomes sejam separados. Se houver empresas, isso é importantíssimo, ficar definidas as cotas, quem tem que ressarcir quem, como é que funciona o pós-divórcio. Os animais de estimação, cada vez é mais importante esta decisão e que é uma decisão muito emocional, quase ao nível da partilha dos filhos. E os projetos. Há pessoas que tinham projetos, que estavam envolvidos em projetos, eles, e agora passa a estar duas pessoas que não estão juntas. Temos que reavaliar se é para continuar nesses projetos ou não. Tudo tem a ver com o tipo de divórcio. Se é um divórcio amigável, se é um divórcio litigioso que passa para amigável, se é um divórcio litigioso, ou se é um litigioso crónico, né? Porque há estes 4 cenários. O amigável é a melhor parte, é quando as pessoas chegam à conclusão que não estão bem juntas, então separam-se. Existe a culpa, existem as inseguranças, existe o acusar, mas está tudo resolvido, foi tudo falado. Geralmente são pessoas que são independentes, por isso fizeram uma avaliação e é melhor estarem separados. Depois há o litigioso amigável, que muitas vezes pode começar pelo litigioso e passa para o amigável. Isto às vezes é para tomar algumas posições. Algumas mulheres têm que começar pelo divórcio litigioso para o homem saber que elas estão a falar a sério e a tomar uma decisão. Porque muitas vezes temos casos de casais que passam anos a falar do divórcio. Nunca se divorciam. É como a história do lobo, né? Lá vem o lobo e o lobo nunca vem. Até que um dia o lobo vem. Por isso, às vezes tem que se começar pelo litigioso para a outra parte saber. É uma decisão. E depois, quando se sentam, chegam à conclusão que não vale a pena o litigioso, passam para amigável. Depois há o litigioso, né? As duas partes não se entendem. É tudo dirimido pelos advogados. E há o litigioso crónico, que é quando as pessoas empatam e se fazem a sabotagem do divórcio. Nos bens, nos filhos, e isto pode-se arrastar uma vida inteira, não é? Isto é muito importante para nós sabermos como lidar com. As razões do divórcio também são muito importantes, não é? Se houve infidelidade ou não, de quem? Do homem e da mulher. Maus tratos, né? E aqui os maus tratos incluem tudo. Os físicos, os emocionais, os sexuais, de controle, de ciúmes, tudo o que seja um abuso dos direitos e pelo respeito do outro entra neste caso. Depois, incompatibilidades. Né? As pessoas podem estar a separar porque as personalidades, afinal, a pessoa não é aquilo que pensava que era antes, por feitios ou porque a nível sexual, por exemplo, pode não funcionar. Depois, pode também haver um divórcio por mentiras. Há pessoas que só sabem mentir, então aquilo acumula, cria uma teia e aquilo explode. Não é? Ou por dívidas. Há divórcios que acabam porque as pessoas se endividam. Neste caso, uma das partes e a outra vai por arrasto. Não é? Isto é muito importante para nós termos um contexto do perfil psicológico da pessoa. A parte emocional é onde nós temos que intervir, a parte da psicologia. Porque há uma parte emocional no pré, no durante e no pós-divórcio. Apesar de, por exemplo, a culpa, no pré, no durante e no depois, é culpa, mas é sempre diferente. Não é? No pré existem muitos medos em relação ao futuro, não é? Se está a tomar a decisão certa, da melhor maneira. Há muita ansiedade, porque têm que ser tomadas muitas decisões. Tem que haver confrontação. Há a fobia da decisão em si, não é? A pessoa, quando sabe que tem que ir ali assinar um documento, a fobia tem medo daquele ato em si concreto. A culpa, não é? É o registro que está aqui sempre latente. E gerir o contexto dos filhos, que é muito complicado. Geralmente a mãe tem que fazer aqui um trabalho muito bom para proteger as crianças. Depois, no pós-divórcio, quando tudo já está feito, existe a culpa, sentida e experienciada de outra forma. Há uma insegurança funcional, porque deixou de ser um duo e passa a ser só uma pessoa. Há uma insegurança relacional, passa a ter medo das outras pessoas nas relações, das aproximações, das abordagens, porque há sempre aqui uns comparativos. A pessoa tende a isolar-se, pode levar a depressões e, claro, aqui já tem só os filhos a seu cargo, por isso há aqui uma grande pressão.
temos que também ver aqui que existem... as pessoas às vezes dizem, quando vem a primeira abordagem, que ainda vem numa parte de idealização, a pergunta é: o que é que pode correr mal? Eu a esta pergunta tenho uma resposta muito rápida, que é tudo. Não é? Tudo pode correr mal num divórcio. Não é? Pode haver, mesmo depois do divórcio estar efetuado, pode haver ciúmes da outra parte, pode continuar a haver posse, um controle, pode usar os filhos, na parte das dívidas pode sabotar, os bancos podem não aceitar e a outra parte não fazer tudo o que os bancos pedem, intoxicar o nosso grupo de amigos, não é? Ou familiares, conforme a proximidade que havia. Muitas vezes é pior intoxicar um familiar que não nos seja próximo do que um amigo, né? Porque um familiar é um familiar. Há mais agressividade no relacionamento, não é? Pode haver vinganças e há ameaças, não é? Porque alguém perdeu. Geralmente o homem só pensa no que perdeu depois de perder, não é? Quando a pessoa pergunta o que é que pode correr mal, tudo. É para isto que nós temos que nos preparar emocionalmente e ver onde nós podemos ter mais inseguranças e aprender. A nossa intervenção aqui é na parte das culpas, do pessimismo, das inseguranças. Na sexualidade, é muito importante esta parte. Por isso sugiro que vão ver o meu vídeo sobre a sexualidade. A pessoa deixou de estar num casal e passa a estar sozinha. Esta parte tem que gerir muito bem, porque isto vai definir as próximas relações, se serão melhores ou piores. E o empoderamento, a pessoa tem que ganhar aqui confiança, não é? Há muitas situações onde as pessoas cometem muitos erros e é aqui esta parte da ajuda especializada que pode prevenir. Porque quais são os erros mais comuns? Olha, primeiro, pensar que pode fazer tudo sozinho e sem ajuda. Nem de psicólogo, nem de advogado. Parte do princípio que a outra parte vai aceitar e concordar com tudo porque é lógico e que a relação merece esse respeito. Isso nunca existe. Continuar a preocupar-se com a outra pessoa, não é? Por isso está-se a divorciar e a mulher continua a pensar o que é que a outra pessoa vai fazer, o que é que a outra pessoa está a sentir. A mulher gosta muito deste lado maternal de se preocupar. Ora, ela está-se a divorciar, por isso se estão a divorciar não tem que se preocupar com a outra parte, porque não há reciprocidade. A outra parte não se vai preocupar com ela. Isto é algo que a mulher aprende durante o processo do divórcio. À exceção de ser um divórcio amigável, esta parte, a mulher, é a tal da idealização versus realidade. O que ela idealiza não é o que se vai passar. Depois, as pessoas têm o erro de manter todos os canais de comunicação abertos, o que é um erro. Por isso, se estão num divórcio, têm que dirigir tudo para o advogado que os representa. Acabou todos os canais de comunicação, mesmo através dos filhos. Os filhos têm que saber que o pai fala com o advogado da mãe. Não falam com os filhos para os filhos falar com o pai ou com a mãe, para não fazerem de pombo correio, para não irmos alterar o contexto da criança que já está, que é um novo contexto. Por isso, e hoje em dia, nós temos muitos canais de comunicação. Canais de comunicação que não funcionavam quando estavam casados, não é? Por isso é que se estão a divorciar. Porque se houvesse comunicação, não havia um divórcio. Havia resolução de conflitos e estavam numa situação de mediação familiar para salvar a relação. Por isso, se há um divórcio, é fechar todos os canais de comunicação, só ao advogado. Isto tira muito stress e ansiedade e muita pressão emocional nas pessoas. Depois, estabelecer as regras com os filhos, né? O pai fala com os filhos e quer falar com a mãe. Fala com a mãe ou fala com o advogado da mãe. Não fala através dos filhos. A mulher tem que ser coerente nas decisões. Se toma uma decisão, essa decisão é para ir para a frente. Porque se ela toma uma decisão, volta atrás com a decisão, volta a tomar... Na prática, voltamos outra vez à relação, não é? E nós já estamos no pós-relação. E a mulher pensar que pode ficar amiga do homem. Esqueçam lá isso. Não é? À exceção dos divórcios amigáveis, que as duas pessoas tiveram inteligência suficiente para pensar no bem para cada uma, tudo o resto esqueçam. Porque o homem sente-se ofendido na honra e na masculinidade, não é? Então, quando é a mulher que pede o divórcio, isto nem existe, não é? Pois, são os erros mais comuns que as pessoas geralmente andam aqui meses, às vezes anos, enredados nestes erros que pensam que pode ter solução.
Nós temos, e aqui a intervenção tem essa facilidade, nós temos que intervir para antecipar tudo. Por isso, a pessoa tem que saber o que vai ser feito, como vai ser feito. Temos que fazer aqui a teatralização das situações. Temos que mesmo dizer, olha, isto é o que vai acontecer, o que é que faz nesta situação, o que é que acha que lhe vai responder, o que é que... Temos que fazer este teatro para a pessoa materializar a decisão. A pessoa tem que conhecer todas as consequências, as relacionais, as legais, tudo. A pessoa tem que saber antes, que é para decidir bem. Tem que se preparar emocionalmente. Tem que aprender a confrontar. Não é? As mulheres não sabem muito, às vezes, muito bem confrontar um homem. Não é? Ou deixar de confrontar. Temos que gerir e ver qual é o contexto. Não é? Mas isto tem que ser ensaiado. Tem que conhecer outros casos. Aqui a ajuda especializada é importante porque nós temos a noção de outros casos em que o que se passou e as consequências. Por isso, conhecer outros casos é importante. E conhecer uma realidade, que é o divórcio, porque ela nunca se divorciou. Por isso, isto não é algo que se pode fazer de ânimo leve. Isto são decisões muito complicadas que vão alterar toda a sua vida. Por isso, temos que, através da ajuda especializada, e cada vez mais acontece isso, as mulheres preferem ter esta ajuda antes, para quando chegarem à decisão, saberem primeiro que a decisão é o que querem e saberem como vão gerir a decisão. Porque senão acontece o que acontece na maior parte dos casos em que não há ajuda especializada, não é? Não há um conflito latente, as pessoas diminuem-se, ambas saem prejudicadas, porque isto é uma guerra que ninguém ganha. Agora, o tempo está sempre a favor do homem. Não é? Porque quanto mais tempo ele tiver nestas guerras, menos tempo a mulher se organiza, muda e segue a sua vida. Não é não esquecer que a sociedade ainda está feita para que, quando há um divórcio, o homem deixa crescer a barba e compra uma moto e a mulher fica com os filhos. Não é? É neste contexto que estamos ainda. Por isso, isto é muito desorganizador para a mulher. Por isso, um divórcio é um acumular das diferenças das duas pessoas, que chegou a um ponto que têm que ser resolvidas.